Então, estamos nessa série. Essa série começou sexta-feira passada. A gente ministrou sobre a batalha contra a promessa. Foi uma palavra muito abençoada da parte de Deus para a nossa vida, porque nós carregamos promessa de Deus. E hoje eu quero falar sobre o triunfo, sobre a batalha espiritual. Já posso puxar aqui, irmão? Pronto, está ali. Triunfo sobre a batalha espiritual. Hoje você vai acompanhar ali na tela e eu creio que vai ser melhor porque você vai gravar, né? E a gente precisa ter esse entendimento. Nós vivemos numa batalha constante sobre as nossas vidas. Existe uma guerra, uma batalha que foi decretada desde o Éden. O inimigo das nossas almas não brinca de destruir. A batalha espiritual, as batalhas são reais, constantes, e ela atinge diversas áreas da nossa vida. De repente você passa por uma batalha espiritual e você nem tem noção, você nem imagina que de repente você está passando por essa batalha. Às vezes, sabe aquela resposta de oração que não chega? Você coloca a tua vida diante de Deus para orar e jejuar e buscar uma resposta, uma direção de Deus, e essa resposta não chega e demora. Sabe aquela porta que não abre? E você fica ali. Sabe aquele conflito que você vive de repente, conflitos, confusões na tua casa, no teu trabalho, na tua família. De repente você está enfrentando uma batalha espiritual e você não sabe. Enfermidades constantes sobre a sua vida, crises no teu casamento, relacionamento. Há uma batalha espiritual. E num lugar, muitas vezes, que se manifesta no físico, na nossa vida física, material. Mas existe um lugar onde você não enxerga. E se Deus abrisse os teus olhos para ver, de repente, você se assustaria. E a palavra de Deus é bem clara. Paulo em Efésios, ele disse, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe uma batalha sendo travada agora, nesse exato momento, que você não está vendo, mas ela é real e ela reflete na sua vida material e física. E se de repente você fosse ver, seria... Volta... Isso aí. É sério, pastor? É mais ou menos isso que você ia ver. E aí, você me pergunta, a Bíblia revela isso para a gente, pastor? Sim, a Bíblia revela isso para a gente. Lá em Daniel, capítulo 10, eu creio que muitos aqui conhecem esse texto. Daniel se propôs a orar por 21 dias e jejuar diante de Deus. Porque ele queria uma revelação de Deus. Ele queria uma resposta de Deus. Lembra que eu falei no começo que de repente você quer uma resposta, essa resposta não chega? Daniel queria uma resposta. Senhor, responde a minha oração. Aquela dúvida, aquela situação que eu estou passando, aquela direção que eu preciso, responde a visão que o Senhor me deu. Qual é a revelação dessa visão, Senhor? Então eu vou orar durante 21 dias, eu vou jejuar durante 21 dias. E Daniel se propôs a orar e jejuar durante 21 dias. E olha o que aconteceu. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro, quarto, 10º, 15º, 18º, nada acontecia. Sabe o que é que acontece diante das batalhas espirituais, quando você começa a orar e jejuar?
Muitas vezes a resposta não chega até você. E aí você desiste. Eu contei o meu testemunho aqui. Eu fiquei 12 anos longe da igreja. Casei com a Meg, ela está aqui, linda e maravilhosa. 5 anos de casado, eu chutando balde. Vocês viram que o Davi veio hoje? Nosso mascote, matador de gigante. E aí, Davizão? Estava com saudade de você. Ele chegou aqui e já ficou assim, ó. Você também estava com saudade, né, Davi? Pode subir, venha. E aí, depois de 5 anos, a Meg aguentando, eu chegando em casa de madrugada, bêbado, ela foi orar. Eu cheguei um dia que ela já não aguentava mais, depois de 5 anos, e aí eu disse a ela, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E aí aquela semana ela foi orar e jejuar. E o que é que aconteceu? Segunda-feira eu saí, terça-feira eu saí, quarta-feira eu saí, quinta-feira eu saí, ela disse, não, peraí, eu estou orando, o negócio piora, vou desistir. E o que é que aconteceu na quinta-feira? Deus deu essa palavra para ela. A palavra que está lá em Daniel 10, 12, 13, diz assim, e ele prosseguiu, o anjo chega diante de Daniel, no 21º dia e diz, não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos principais supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Era exatamente isso que estava acontecendo. Daniel se propôs para orar 21 dias e a resposta saiu no primeiro dia. E nas regiões celestiais foram travada uma grande batalha. Anjos e demônios. O príncipe da Pérsia e os seus demônios estavam lá para impedir que o anjo trouxesse a resposta até Daniel. E aí Daniel continuou orando. E aí o anjo chamou Miguel, o arcanjo Miguel. E aí a coisa muda. Meu amado, a tua oração incessante, perseverante, traz a resposta do céu para a tua vida. Amém. Não pare de orar por aquilo que você tem buscado. Não pare. E aí a gente precisa entender que existem 3 inimigos do homem. O primeiro inimigo é o diabo, o tentador, adversário, príncipe desse mundo. O segundo inimigo é a nossa carne, o lugar da tentação, dos desejos, do pecado. E o terceiro, o mundo, que jaz no maligno. E aí você para e você pensa, volta, diabo. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Meu amado, o diabo é o nosso inimigo mortal. Ele está em espreita em todo momento, esperando uma brecha, esperando uma legalidade, esperando que você vacile, um descuido, para que ele possa te atingir. E a palavra de Deus diz, estejam sóbrios,
vigilante, constantemente, atento, não vacile, porque Satanás não brinca de destruir. Ele é o nosso inimigo mortal. É com ele que nós travamos batalhas espirituais. Mas aí, também existe uma batalha que é travada na nossa carne. É aquilo que Paulo fala. A carne milita contra o espírito contra a carne. A nossa carne sempre vai pender para os desejos que não vêm de Deus para a nossa vida. E Gálatas 5 traz exatamente essa clareza que a gente precisa entender. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rinchas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu amado, vencer a carne não é fácil, porque é onde o inimigo trabalha nos nossos desejos, nas nossas tentações, para que a gente caia, para que a gente pratique, para que a gente saia daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente traga contaminação para a nossa vida. E se você perder a batalha da carne, Satanás domina a sua vida. Paulo diz, eu chego a esmurrar a minha carne, para que ela não prevaleça. E não é fácil essa batalha. E Satanás, ele tem uma influência muito grande na nossa carne. Então, ele é o nosso inimigo, e aí a carne também é o nosso inimiga, é a nossa inimiga, e aí o mundo também, as coisas do mundo. E em 1 João diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. João escreve em 1 João. João é aquele que viu o futuro. João é aquele que viu a glória de Deus. João é aquele que viu o céu, lá em Apocalipse. João viu o futuro, João viu a batalha que vai ser travada afinal, João viu os salvos, João viu a Nova Jerusalém, a cidade santa, o trono de Deus. João viu aquele que estava sentado. Ele viu a glória, ele viu os santos, mas ele também viu a derrota de Satanás. Ele viu a vitória completa dos reis, do Senhor dos senhores. E é esse João que escreve, meus amados, tomem cuidado com o amor das coisas do mundo. Eu vi o futuro, eu vi a glória de Deus, eu vi a cidade santa, eu vi o lugar que Deus quer levar vocês. Então não deixe que as coisas do mundo cobice a tua vida e você se entregue para ela. Eu já vivi no mundo, meu amado. Quer dizer, eu ainda vivo. Mas com os desejos das coisas do mundo lá fora. Durante 12 anos. Eu quase perdi a minha vida. Eu tenho o meu lado aqui todo quebrado. De acidente, bêbado. Eu quase destruí meu casamento. E se Satanás conseguisse ceifar a minha vida naquela época, eu não estaria aqui hoje para contar a história. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. E a batalha foi vencida. E eu cheguei até aqui. E a gente precisa ter noção
dessa batalha. A gente precisa ter noção dessas batalhas, elas são realizadas. E ali, acho que você está aí na minha frente, aí, ó, e não está chegando. Você que está aí de branco, aí, ó, volta. Isso aí. Os 3 céus, dá para você ver? Paulo falou das regiões celestiais. E nós precisamos ter noção de onde é travada essa batalha espiritual. O primeiro céu é o céu que nós vemos. A morada do sol, das estrelas, dos pássaros, das nuvens. Você olha e você vê esse céu. Mas existe um segundo céu, que é onde as batalhas espirituais são travadas. Lembra daquela primeira foto? É ali. É ali que a batalha espiritual é travada e que a gente não vê, mas que está acontecendo agora. E aí existe o terceiro céu, a morada de Deus, onde Ele está entronizado. Pastor, foi Paulo que revelou isso. Lá em 2 Coríntios 12:2 diz assim: conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo diz, eu fui ao terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E aí a palavra de Deus, de Paulo diz, eu vi coisas que é inefáveis. Eu vi coisas que é indizíveis do homem falar. Ou seja, o que eu vi nesse terceiro céu, não tem como eu falar para você. Então, se Paulo chegou ao terceiro céu, é porque ele passou pelo segundo. Ele viu o segundo céu. E é por isso que em Efésios ele diz, existe uma batalha nas regiões celestiais. E a gente precisa ter noção disso. Porque você precisa saber por quem e como você batalhar. 3 pontos importantes que a gente precisa entender dentro da batalha espiritual. O primeiro ponto, a obra da cruz. A obra da cruz, ela é redentora, vitoriosa, libertadora e destruidora. Aquilo que Jesus fez na cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, quando Ele foi lá e derramou o seu sangue, Ele pagou um alto preço pelo meu e pelo teu pecado. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz. Ele nos redimiu, mas Ele também destruiu as obras do inferno. Ele venceu a morte e Ele venceu o inferno na cruz. Então a obra da cruz, ela é redentora, ela é definitiva na nossa vida e ela foi eficaz. Foi uma vez só. Jesus conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário. E você precisa ter esse entendimento. Foi lá na cruz, onde o inferno, Satanás e seus demônios acharam que eles tinham vencido. A festa no céu estava completa. Conseguimos matar o Filho de Deus. Mas depois de 3 dias ele ressuscitou. E quando aquela festa estava acontecendo, Jesus chegou lá no inferno. E tudo mudou. Porque ele pegou as chaves do inferno e da morte. E ele disse, meus filhos não vão vir para esse lugar. E aí, a ira de Satanás ainda foi maior. Porque ele disse assim, agora eu tenho que pelejar mais ainda para eu conseguir tirar os filhos de Deus da promessa de Deus do céu
e trazer eles para esse lugar. E sabe o que é que tem acontecido? Satanás tem levado muitos para o inferno, porque não tem conseguido vencer a batalha. Outra verdade que você precisa entender: Deus não tem adversário. Está lá. Deus não tem adversário. Satanás e todos os seus demônios não são adversários de Deus. Eles são inimigos de Deus. Eles são Satanás e seus demônios são nossos adversários. Deus não tem adversário. O poder de Deus é muito grande. Com um sopro, Deus destrói o inferno. Com um sopro, Deus destrói todos os demônios. Com um sopro, Deus quiser, Ele destrói toda a humanidade. Não tem ninguém no céu, embaixo do céu, na terra, embaixo da terra, que possa resistir o poder de Deus. Então, tenha uma consciência. Não existe uma batalha de Deus com Satanás. A batalha de Satanás é contra a humanidade. É contra os filhos de Deus. O tempo dele já foi determinado. E quando ele tem legalidade para isso, ele age. E a batalha, a terceira coisa que você precisa entender, que é um ponto muito importante, é que campos de batalhas internos e internos. O que é isso, pastor? A carne, a mente, são campos de batalhas internos, onde Satanás trabalha. A nossa mente é o maior campo de batalha que existe. Se Satanás ganhar a nossa mente, ele ganha a nossa vida. Então existe esse campo de batalha interno, que eu tenho que lutar todos os dias, que eu tenho que estar atento, que eu tenho que ter a mente de Cristo, que eu tenho que encher a minha mente dos pensamentos de Deus, porque se eu ceder na minha mente, eu vou ceder na minha carne. E aí, Satanás deita e rola na minha vida. E aí existe o campo de batalha externa, que é o mundo e as regiões celestiais. Então eu primeiro preciso vencer aqui dentro, para que eu possa vencer aqui fora. Se Satanás me dominar aqui dentro, eu não tenho como vencer uma batalha aqui fora. Vocês estão entendendo? Sabe, muitas vezes quando a gente cede aos nossos desejos carnais, sabe, quando você está lutando por algo, por um vício, seja ele um vício de bebida, um vício de alguma droga, e você fica ali lutando e de repente você cede. Sabe aquele vício de pornografia que muitas vezes, e muitos caem neles? Satanás fica lá. E aí você acessa. Isso significa que você já perdeu a batalha dentro de você. Mas existe um triunfo sobre a batalha. E você precisa entender que Jesus já conquistou na cruz todo o poder, toda a autoridade para vencer todas as batalhas.
E Ele derramou sobre a minha vida e sobre a sua vida esse poder. Pastor, tem aquele ditado, né? Aquele ditado não, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Aí tem aquela piadinha que diz assim, mas pecado não é vitamina. Jesus já venceu. Lá em Colossenses 2, 14 e 15 diz assim, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre o inferno e derramou sobre a minha e a tua vida. Meu amado, sabe qual é o melhor lugar que a gente precisa ir? Para a cruz de Cristo. Pastor, eu estou fraco, vai para a cruz, coloca na cruz. Pastor, eu estou desesperado, vai para a cruz, coloca na cruz. Pastor, eu não estou aguentando, vai para a cruz. Jesus conquistou tudo na cruz. Ele triunfou sobre o inferno, ele triunfou sobre principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. E ele nos derramou sobre a minha e a tua vida o poder e a autoridade para vencer. E está aí. Lucas 10, 19. Eis que eu dei a vocês a autoridade para pisares em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, lhe causará dano. Existe algo que nós carregamos e que Jesus derramou sobre as nossas vidas. Nós deixamos de ser escravos para ser herdeiros e co-herdeiro com Ele. Nós deixamos de ser bastardos para sermos filhos de Deus. Você é filho. Você é filho e filho amado. E Ele te deu o poder de ser mais do que vencedor nele. Porque Ele venceu. E Ele ainda te deu o poder de esmagar Satanás embaixo dos nossos pés. Porque Ele disse, o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos nossos pés. Meu amado, você pode vencer essas batalhas. Você tem tudo o que você precisa para vencer. Você tem a autoridade de Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem a armadura de Deus sobre a tua vida. Então você tem tudo o que você precisa para vencer essa batalha. O reino de Deus, ele é conquistado à força. Mateus 11:12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Tem tradução que diz, é conquistado por força, por esforço, e os que usam de força se apoderam dele. Então, você precisa entender que existem 3 aspectos do reino de Deus. O primeiro aspecto, será estabelecido por força. Meu amado, não é brincadeira. O reino de Deus, ele é eterno. Mas ele também é vindouro. Jesus está voltando. E para ele retomar tudo isso, estabelecer o seu reino para sempre,
Ele vai ter que destruir definitivamente toda a obra do inferno. E você acha que isso vai ser como? Com batalha. Não vai ser, vem cá. Não. Vai ser batalha. E é por isso que Jesus disse, desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado à força. Então você precisa entender que será estabelecido por força. O segundo aspecto, são para aqueles que têm a postura violenta. Ah, pastor, essa palavra é, eu vou ser violento. Não, não é essa violência. Mas você vai ter que ser corajoso. Você vai ter que ser disposto. Você vai ter que ser guerreiro. Porque você não vai conquistar o reino de Deus na mansidão de acomodação. Ah, não. Não. Você vai ter que se levantar com força diante das obras do inferno contra a tua vida. Você vai ter que se levantar com disposição. Você vai ter que se levantar com coragem. Você vai ter que bater de frente. Você vai ter que jejuar. Você vai ter que orar. Você vai ter que guerrear. Você vai ter que esmurrar a tua carne muitas vezes, para não fazer a vontade dela. Você vai ter que entrar em batalha espiritual no teu secreto. Você vai ter que levantar de madrugada muitas vezes. Olha, você toma muito cuidado. Hoje eu vi um testemunho de uma pastora, que ela recebeu um presente. E na verdade aquele presente foi um portal. Ela recebeu um presente de uma amiga. E ela botou na cabeceira do seu quarto, da cama. E aí, o marido dela ligou e disse, meu amor, olha, eu vou demorar um pouco aqui na igreja, porque aconteceu tal, eu vou chegar daqui a pouco. Ah, tá bom, eu vou dormir. E ela foi dormir. E ela acordou, como se tivesse um pé esmagando o pescoço dela. E ela começou a gritar, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus, aquele negócio saiu. E ela fez, como Satanás entrou na minha casa? Não existe legalidade aqui, porque ele entrou. E ela pegou o óleo, começou a ungir tudo. E quando ela chegou lá embaixo, que ela olhou, e eu já passei por isso, tá? O cachorro dela estava olhando pela porta de vidro, o quintal. E ele não parava de olhar. E ela disse, o que é que você está vendo? E ela disse, Senhor, o que é que ele está vendo? Me mostra. E aí ela viu o demônio, lá do outro lado. E Deus disse para ela, foi ele. E ela voltou orando, Senhor, mostra onde está a legalidade, por onde isso entrou. E Deus disse, o presente que você recebeu. Tome cuidado com aquilo que você leva para dentro da tua casa. Porque pode abrir uma porta. A gente já passou por umas guerras dessa. Por isso que eu unjo sempre a rua da minha casa, esquinas, 4 quarteirões depois, eu estou ungindo tudo. Ainda chego até lá na esquina da casa da Esther. Eu unjo tudo. E quando a gente vê alguma coisa, vai eu, a Meg e os meninos, entra dentro do carro e vai metendo óleo, ungindo, e quando a gente vai para a academia, a gente vai andando, e vai botando, e vai ungindo, e vai quebrando tudo, tudo. É uma guerra. Uma vez a minha esposa acordou, e ela viu um demônio na porta, na frente, e Deus disse, levante e olhe, e estava lá. E ela começou a orar, e aconteceu igualzinho essa mulher. Quando ela olhou, o cachorro estava lá, assim, olhando para o muro, lá atrás. A gente tinha 2 cachorras. Uma cola e uma Akita. Meu amado, não é brincadeira o mundo espiritual. O reino
é para aqueles que estão dispostos a lutar e guerrear. Está ali o terceiro ponto. O reino era para aqueles que fazem parte desse reino, que enfrentam resistência. O reino é para aqueles que permanecem firmes, que são corajosos, guerreiros, que lutam até o fim. Mas você precisa ter uma consciência. Você, eu, vamos enfrentar resistência todos os dias. Resistência. A palavra de Deus diz: resistir ao inimigo e ele é o quê? Se está dizendo você vai resistir, é porque ele está vindo. É porque ele vem contra você. Ele vem tentar impedir a tua promessa. Ele vem tentar impedir que você viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele vem e você não pode dar brecha. Assuma a sua posição no reino. Efésios 2, 6 e 7 diz assim: juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meu amado, a pior coisa é você sair da posição a qual Jesus conquistou para você. Eu lembro muito de Neemias. Quem conhece a história de Neemias? Neemias estava lá fazendo a grande obra. E aí mandavam cartinha para ele. Cartinha: olha, vem cá se encontrar com a gente. Qual era a resposta de Neemias? Estou realizando uma grande obra a ponto que eu não posso descer. Sabe o que é que o inimigo quer? Que você desça da sua posição de estar sentado com Cristo nas regiões celestiais. Meu amado, você já viu águia brigar embaixo? Não. A águia vem, pisa na cabeça da cobra, pega ela na pata, sai voando, leva ela para as alturas. Meu amado, existe uma guerra sendo travada, e Jesus conquistou uma posição para mim e para você, nas regiões celestiais com Ele. E como é que eu batalho essa guerra nas regiões celestiais, pastor? Eu já falei para você. Orando, jejuando, andando em santidade, amor, fidelidade, obediência a Deus, palavra. A palavra não pode sair do teu coração. Você tem que conhecer a palavra de Deus, porque o diabo foi para Jesus no deserto e disse: se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, faz o seguinte, vem aqui, se joga aqui, porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus disse: está escrito também, que eu não posso colocar o meu Senhor, meu Deus, à prova. Meu amado, Satanás conhece a palavra muito mais do que eu e você. Ele viu tudo acontecer. Ele viu a glória de Deus, ele estava lá. No princípio da criação, ele estava lá. Ele conhece muito a palavra, mas ele usa a palavra deturpada para nos enganar, para nos iludir. E eu preciso conhecer essa palavra.
eu preciso guerrear nas regiões celestiais. E essa batalha nas regiões celestiais é vencida com oração, com jejum, com palavra, santidade, obediência, fidelidade, amor. Se tem uma arma que Satanás não conhece, é o amor. Ele não conhece o amor. Ele não conhece perdão. Quando você perdoa... Você sabe por que Jesus, na cruz, disse: perdoa porque eles não sabem o que fazem? Antes de dizer está consumado? Você sabe por quê? Existe uma revelação poderosa nisso. Você sabe? Venha domingo de manhã e à noite que eu vou te dizer. E vou te dizer mais outras coisas. Meu amado, a igreja de Cristo, ela é vitoriosa. E a igreja de Cristo, você faz parte dela. Você é corpo dessa igreja. Eu não estou falando da igreja Alameda, dessas 4 paredes, não. Eu estou falando da igreja universal de Cristo. Mateus 16, 18, 19 diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Preste bem atenção. Quando você liga na terra, já foi ligado no céu. Está aqui, terá sido ligado. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Meu amado, Deus deu um poder, Jesus conquistou um poder para nós, igreja do Senhor. Tem igreja do Senhor aqui? O poder de resistir o inferno. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não vai prevalecer. A igreja precisa avançar. O inimigo vem e nós vamos resistir a ele, nós vamos avançar até a sua porta e vamos bater de pé nela. Porque Deus nos deu essa autoridade para resistir o inferno, e ele não vai resistir à igreja do Senhor. Para ligar na terra e ser ligado no céu. Para desligar na terra e ser desligado. Chaves para que você abra portas. E chaves para que você feche portas. Qual é a porta que precisa ser aberta na tua vida? O Senhor já te deu essas chaves do reino. Qual é a porta que também precisa ser fechada na tua vida? A porta que o inimigo sempre entra por ela, essa porta precisa ser fechada. Você sabe, meu amado, a palavra, a igreja do Cristo, ela carrega a palavra de Deus. A igreja de Cristo carrega o sangue do Cordeiro sobre ela. E a igreja de Cristo carrega o Espírito Santo de poder. Você sabe o que o Espírito Santo faz sobre a tua vida? Domingo você venha que você vai ver. Faça. Acabou aí? Acho que acabou ali. Eu quero declarar essa vitória, esse triunfo da igreja de Cristo sobre a tua vida. Lá em Apocalipse 5, 9, 10, diz assim: e cantava um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Sabe quem são esses? Eu e você. A igreja de Cristo. Apocalipse 21, o 3 e o 8 diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. E lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. E já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será do lago, que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu quero orar com você. Uma batalha espiritual, ela está sendo travada todos os dias, nas regiões celestiais sobre a tua vida. Você pode escolher se você vai triunfar sobre essas batalhas, ou se você vai deixar que o inimigo triunfe sobre a tua vida. O inimigo tem triunfado sobre a vida de muitos. O inimigo tem triunfado sobre a vida de muitos. Mas eu quero te dizer que você que está aqui nessa noite, o inimigo não vai mais triunfar sobre a tua vida em nome de Jesus. Se ele tem triunfado sobre a tua vida, hoje é noite de você se posicionar. Hoje é noite de você tomar a sua posição de filho de Deus, de herdeiro, de co-herdeiro, de mais do que vencedor, de rei e sacerdote para reinar com o Senhor para sempre. Lá no céu será maravilhoso, mas lá no céu não vai ter mais luta. Então, enquanto nós estamos aqui, nós vamos ter que travar essa luta todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Apocalipse 3, 21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Meu amado, vamos ter que vencer. E você é mais do que vencedor. Eu quero te dizer, você vai vencer. Na verdade, eu quero ir além. Em nome de Jesus, pelos olhos da fé, você já venceu. Sabe essa luta que está te paralisando? Em nome de Jesus, você já venceu. A partir de hoje, você vai tomar essa posição de assentado nas regiões celestiais com Cristo. E você vai tomar posse da tua vitória. Fica de pé. Há uma batalha sendo travada agora, até na tua mente. Tem pessoas aqui que o inimigo está falando na mente: ah, você não vai vencer não.
Não vai dar para você. Você é um derrotado. Você já fracassou tantas vezes, você vai fracassar mais uma. Você que está em casa também nos assistindo, de repente o inimigo está falando isso na sua mente, no seu coração. O inimigo, ele é mentiroso. E você pode tornar ele mentiroso na tua vida. Porque quando ele disser para você, você não vai conseguir, você vai dizer, eu vou conseguir, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida. O Senhor me deu autoridade, e eu vou usar a tua palavra, Senhor. Eu vou usar o teu espírito, a tua força. Eu vou usar a tua fidelidade, a tua santidade, a tua graça sobre a minha vida. E eu vou vencer, e eu vou colocar Satanás embaixo dos meus pés. Então hoje você pode tornar o Satanás mentiroso na tua vida. Feche os teus olhos por um momento. Eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus guerreiros, aqui estão os teus valentes, Senhor, os teus valentes, Senhor, em nome de Jesus. Aqui o Senhor já derramou sobre a vida deles a tua autoridade, para que eles possam vencer, Senhor Deus e Pai, diante das batalhas que os teus filhos têm enfrentado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, traz o teu renovo. Senhor Deus e Pai, abre os olhos dos teus filhos espirituais e enche o coração deles de esperança, a esperança que não vacila, a esperança que não morre, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor é o Senhor da guerra, o Senhor nunca perdeu uma batalha, e a única coisa que o Senhor pede para que a gente faça é permanecer firmes, constantes, inabaláveis no Senhor, para que a gente possa viver essa vitória. Senhor, eu declaro a vitória do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro, Senhor Deus e Pai, que o Senhor vai inaugurar um novo tempo sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor Deus e Pai, que teus filhos sairão daqui hoje mais fortes, mais corajosos, mais, Senhor Deus e Pai, cheios de coragens para vencer, em nome de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos. Declara, em nome de Jesus. Declara alto, eu quero ouvir você. Em nome de Jesus, eu tomo posse da vitória do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu saio daqui hoje para vencer as batalhas, porque o Senhor diz para mim nessa noite: nessa peleja você não vai pelejar, eu vou pelejar por você, eu vou pelejar por você, e eu vou te dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Faz assim, ó, com a tua mão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te leve para um novo tempo, que você tenha consciência que você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor, que você é filho, filha amada do Senhor, e você está sentado nas regiões celestiais com Ele. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele tem olhado para você todos os dias, e Ele tem dito: mais um pouquinho, mais um pouquinho, filha, mais um pouquinho, filho, eu estou contigo, mais um pouquinho. Está perto, está quase chegando lá. Não retroceda, eu sou contigo para te dar a vitória. Vão na paz, que Deus abençoe. Um grande abraço, amo vocês, Jesus.